Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Josenilson e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre os átomos, sobre a atomística. Inicialmente vamos relembrar alguns conceitos das aulas anteriores e nessa aula especificamente falando, nós iremos resolver alguns itens, tá? Então, vamos lá comigo na tela. Vamos relembrar, então, vocês lembram o que é um átomo? Espera aí, átomo é matéria, ok, é aquilo que compõe a matéria, certo? Tem peso, tem massa, logo tem volume. Então, baseado nisso, nós vimos nas aulas anteriores os principais modelos atômicos, 4 modelos, que é o de Dalton, Thomson, Bohr e Rutherford, né? Não necessariamente nessa ordem. Mas esses 4 modelos, eles estudaram como era que funcionava a matéria e quais as possíveis explicações para tudo que nós conhecemos, né? As substâncias. E na última aula, especificamente, nós vimos como é que nós podemos identificar um átomo. Então, vamos lá, só relembrar um pouquinho dos modelos atômicos. Como eu falei para vocês, foram 4 modelos. O primeiro foi o de Dalton. Esse modelo, inicialmente, ele não existia carga para o átomo. Era conhecido como uma esfera maciça que não poderia ser divisível. Então, foi conhecido aí como o modelo da bola de bilhar, tá? Aquela bola da sinuca. É uma esfera, ela é maciça e, segundo Dalton, não dava para dividir. Obviamente, esse modelo ele passou por reformulações, né? Alguns anos depois, surgiu um novo carinha chamado de Thomson. O Thomson ele já propôs aí uma diferença do modelo anterior. Para Thomson, o átomo ele era carregado aí positivamente e nessa massa positiva existiam incrustados elétrons. Então, essa foi a grande sacada de Thomson. O átomo que antes ele era considerado neutro, não tinha cargas, para Thomson surgiram cargas. Só que existiam alguns problemas, como por exemplo, como é que uma massa positiva vai estar junta com a negativa e não dá atrito, não dá choque, não destrói a matéria. Isso destrói a matéria. Então, esse modelo ele não se sustentou por causa disso. Então, alguns anos depois, surgiu outro cientista, que aí nós vimos que foi o Rutherford. Rutherford, ele também continuava com a ideia de que o átomo possuía cargas. Carga positiva, carga negativa. Só que aí a diferença de Rutherford para os anteriores é que no átomo existia um núcleo. Esse núcleo ele estava dotado de cargas positivas, que são os prótons, e ao redor do núcleo tinham os elétrons girando, tá? Só que existia um grande problema também no modelo de Rutherford. Ele não explicava o porquê que esse giro dos elétrons, a energia não ia diminuindo até chocar com o núcleo. Não existia essa explicação. Então, isso deu trabalho para mais outros estudiosos, como, por exemplo, o último modelo que nós vimos, que foi o modelo de Bohr. Nesse modelo, os elétrons continuavam girando em órbitas, que ele chamou de órbitas estacionárias. São 7 camadas, que diz os níveis de energia de um elétron. E os elétrons eles não eram atraídos para o núcleo do átomo devido ao salto quântico, né? De uma camada interna para uma mais externa. É só lembrar a cebola. Parte uma cebola de cabeça, lá ela vai ter o núcleo e vai ter os anéis, tá? Os anéis seriam representando aí as camadas estacionárias. Então, quando um elétron está num anel mais interno, mais próximo do núcleo, e ele salta para um mais externo, ele vai adquirindo energia. Adquire, até chegar num ponto que ele vai ter que retornar para a sua camada de origem. E quando ele retorna, nós vimos na aula passada, que ele vai ter que se desfazer dessa energia acumulada. Ele vai se desfazer como
por meio da emissão de fóton, que é o comprimento de luz que nós enxergamos, né, no nosso espectro visível, são as cores. Aí, como exemplo, eu dei para vocês os fogos de artifício. Então, aquelas cores diversas lá, azul, violeta, verde, amarelo, laranja, nada mais é do que a dança de elétrons para lá e para cá, sendo excitados para uma camada mais externa e retornando para a sua camada fundamental e emitindo o fóton que nós observamos aí na cor visível do espectro. Certinho? E na última aula também eu falei sobre como identificar um átomo. Como é que eu escrevo? Por símbolos. Esses símbolos provêm do português? Não. Eles vão provir de onde? Do latim. Então, aí o exemplo que eu trouxe para vocês foi o aurum, que ele é escrito no latim dessa forma, então por isso que o símbolo é AU, representando aí o ouro, tá? Todos vão divergir com a escrita em português? Não. Por exemplo, o carbono, ele é escrito com a letra C maiúscula, e aí bate certinho, certo? Mas nem todas as vezes vai coincidir. Então, a explicação é isso, é porque vem do latim. Certo, entendi como é que eu represento um átomo, por letras maiúsculas. Então, C maiúsculo é o carbono, e se tiver uma letra maiúscula e uma minúscula do lado, aí vai ser um único átomo, não são dois. Então, por exemplo, se você estiver numa situação que você tem um C maiúsculo e um O minúsculo, aí você vai ter um elemento chamado cobalto, e não um carbono e um oxigênio. Para ser um carbono e um oxigênio, teria que ser duas letras maiúsculas, C maiúsculo, O maiúsculo. Além dessa simbologia, eu expliquei para vocês acerca das moléculas, que é a junção, é a combinação de vários átomos, e na fórmula química vai dizer acerca da quantidade, da proporção, tá? Finalizamos então com as semelhanças atômicas, que existem átomos que têm a mesma massa, são os isóbaros, têm o mesmo número de nêutrons, que são os isótonos, o N, tem o mesmo número de elétrons, são os isoeletrônicos, e o mesmo número de prótons, são os isótopos, com P. Então, isótopo, isóbaro, isótono e isoeletrônico, tá? Então, na aula de hoje, vamos iniciar a resolução de itens baseado nesses conceitos que eu refresquei agora a memória de vocês. Então, vamos lá comigo na tela. Essa questão eu tirei da banca IFMT, que é o Instituto Federal do Mato Grosso, tá? Do ano passado. Os átomos são componentes fundamentais da matéria. Eles são o ponto central da química, no sentido de que quase todos os fenômenos químicos podem ser explicados em termos das propriedades dos átomos. Compreende-se como modelos atômicos a representação e explicação das características atômicas que foram apresentadas por cientistas no intuito de esclarecer como a matéria está estruturada. As ideias centrais dos principais modelos atômicos são: primeiro, cada átomo representa um núcleo maciço contendo cargas positivas. As cargas negativas se movimentam em camadas circulares cuja energia é definida. Então, essa primeira informação aí, vocês vão lembrar de qual modelo? Será que é Dalton que não tinha carga? Não, que aqui já está dizendo que tem carga. Então, pessoal, é o seguinte. Quando vocês estão diante dessas situações, principalmente no Enem, que o texto é monstruoso, vocês têm que usar da expertise para economizar tempo. Tenho certeza que os outros professores dos outros componentes falaram a mesma coisa. Otimize o seu tempo, porque mais na frente, para as questões mais difíceis, vocês vão ter mais tempo, então vai ter mais calma para resolvê-las, tá? Nesse caso aqui, ó, olha para o primeiro e lembra do modelo. Você já pode ir até para as alternativas, que vai ter que relacionar uma informação com o modelo. Então, esse primeiro modelo, que tem cargas, que tem elétrons, saindo de uma camada para outra, é o qual modelo? É o de Dalton? Já não é, que não tem carga, tá? É o de Thomson? Thomson não, que ele dizia que as cargas estavam todas juntas. Então, você só tem dois modelos, ou é Rutherford ou é Bohr, tá? Quem fala de camadas estacionárias? Quem fala aquela cebola que eu disse, partida e tem os anéis? Qual dos cientistas? Então, se você lembrou, se você prestou atenção certinho, é óbvio que é o Bohr,
É o último, é o quarto modelo. Então, vamos dar uma olhada já nas alternativas sem precisar necessariamente ler o restante. Às vezes a gente consegue, vamos ver se dá certo. Então, o primeiro vai ter que ser Bohr. Olha as alternativas, ó. Alternativa A já diz que é Dalton, pode ser. A B tem Bohr, opa, pode ser. A C, Dalton. A D, Thomson. E a E, Rutherford. Então, obviamente que só pode ser a letra B. Presta atenção que eu nem li o restante das informações, né? Apenas com a primeira informação eu consegui matar a questão. Obviamente que se fugir da mente de vocês qual seria o modelo, aí você poderia investigar as demais. Mas o intuito é o quê? Você ser esperto o suficiente para agilizar o seu tempo, tá? E nessa questão específica deu sorte porque nas outras alternativas não tinha Bohr. Possa ser que em outra alternativa tivesse, aí você iria ficar na dúvida lá e ia matar só no final, tá? Mas atenção para isso. Então vamos lá? Próxima questão. Sustente 2023. Então são questões recentes que acontecem nos principais vestibulares e concursos. O estudo dos átomos na química é conhecido como atomística, sendo o átomo a unidade fundamental da matéria. A quantidade de qual constituinte atômica caracteriza um elemento químico. Então, na última aula, quem prestou bastante atenção, nós falamos como identificar um átomo. O que é próton, o que é nêutron, o que é massa, como é que se calcula isso, tá? Então, qual é a identidade de um átomo? Qual é o RG de um átomo? É quantas partículas positivas ele tem. Quantos prótons ele tem. Então, as alternativas aqui dizem que alternativa A, próton. B, nêutron. C, elétron, não tem nada a ver, tá? D, momento angular, pior ainda, que isso daí vai falar da geometria molecular. E E, ligações covalentes. Não tem nada a ver ligações covalentes, tá? Porque isso daí são de moléculas e não de um átomo específico. Então, vamos lá. Gabarito, letra A. Então, a identidade de um átomo que caracteriza ele aí como elemento químico é quantos prótons ele tem. É o número atômico, é o Z. Próxima questão. Foi adaptada da FEPESE 2023. Diz o seguinte: o fósforo é o elemento químico de símbolo P e é o 11º mais abundante da crosta terrestre. Apresenta a seguinte informação na tabela periódica. Aí vai ter um elemento lá P, presta atenção que o P é maiúsculo, tá? E tem dois números acompanhando, o 15 e o 31. Então, vamos lá. Eu expliquei para vocês que a tabela mais básica possível, a mais simples, pelo menos 2 valores ela vai te informar junto com a simbologia de um átomo. Um vai ser a massa e o outro vai ser o número atômico. Como é que eu vou saber? Será que é os que estão para a direita, os que estão para a esquerda, o que está em cima, o que é embaixo? Como que eu vou saber isso? Aí eu expliquei para vocês que vocês vão sempre levar em consideração o maior número, vai ser o número da massa. Porque a massa é a soma de duas outras coisas. É a soma de prótons com um nêutron. Então não tem como ser um número inferior ao número de prótons. Certinho? Então vamos lá. Assinale a alternativa que indica corretamente a composição nuclear que o átomo do elemento químico fósforo apresenta. A alternativa A, 15 prótons. Aí eu falei para vocês que o menor número é o próton. Beleza. Só que a B também diz 15. A C, 15. Então a gente descarta D e E. Tá? Ainda na alternativa A, 16 nêutrons. Como é que eu vou saber se é 16 nêutrons? Aí tem que lembrar da formulazinha que eu expliquei. A, que é a massa, ela vai ser igual P mais N. P mais N, que é ou Z, tá? Pode ser Z ou P, tanto faz. Então, Z mais N vai ser igual a massa. Então, se eu sei a massa, que está lá na questão do elemento químico, e se eu sei o número atômico, é só pegar a massa e subtrair pelo número atômico, que eu sei o número de nêutrons. Aí a gente consegue saber se a alternativa A está certa ou não. Então, vamos lá tentar resolver. Então, nesse sentido, eu teria 31, que é a massa, menos 15. 31 menos 15 dá quanto? 16. Opa, então já achei o gabarito da minha questão, tá?
Por que não pode ser a B? Está dizendo que tem 15 elétrons. Como é que eu sei que é 15? Aí aqui, pessoal, nós falamos também um pouco a respeito de um átomo quando ele é neutro. O que é um átomo neutro? Cargas positivas é igual a negativa. Então, não vai ter um maisinho e nem um menusinho em cima do átomo. Então, isso significa que ele está neutro. Se aqui a questão está informando que o fósforo tem 15 prótons, então automaticamente ele tem 15 elétrons, tá? Então, até aqui a B está correta. Vamos continuar. Só que aí diz que tem 30 nêutrons, então está completamente errada. A C, 15 prótons, ok, 15 elétrons, ok, e 31 nêutrons, errada. Então, por isso que a gente fica com a alternativa A. Certinho? Próxima questão, foi adaptada da FEPES 2023. A esmeralda é uma das gemas de maior valor do mercado. A esmeralda é classificada como um ciclosilicato de alumínio e berílio de fórmula BE3, que é o berílio, Al2, que é o alumínio, Si, que é o silício, e o O, que é o oxigênio, O3, entre parênteses 6. Assinale a alternativa que apresenta o número exato de cada átomo da esmeralda. Essa questão aqui, ela a princípio ela parece ser bem complicada, bem difícil. Só que na realidade não é. É só você olhar para a fórmula química e você saber quantos átomos tem de cada um. Lembrando que uma letra maiúscula com uma minúscula é um átomo só. Tipo a L, A maiúscula, L minúscula, é um átomo. Qual é o númerozinho que está acompanhado do Al? É o 2, então significa que você tem 2 átomos de alumínio, tá? E aquilo que está entre parênteses e no final tem um número, significa que tudo que está dentro do parênteses está sendo multiplicado por aquele número. E aí você sai contando quantos átomos na realidade a fórmula química tem. Vamos lá então. A alternativa A diz que são 3 berílio. Se você observar, é exatamente 3 berílios lá, ó, na fórmula. 2 alumínios. Tem 2 alumínios? Ok. Silício tem 1. Tem 1 dentro dos parênteses, mas fora tem o número 6. Então, é 6 vezes 1, tem 6 silício, não pode ser A. B, 18 berílio. Nada a ver, só tem 3. C, 1 berílio. Também nós acabamos de ver que tem 3. D, nós temos 6 berílio 3? Não, nada a ver, tá? Alternativa E, 3 berílio, bateu, 2 alumínios, ok. O silício eu tenho 6, ok. E o oxigênio eu tenho 18. Não, professor, só tem 3, olha lá, ó, 3, né? Mas aí lembra que eu falei que o 6 está multiplicando todo mundo de dentro. 6 vezes 3, 18. Então, nosso gabarito, alternativa E. Para finalizar, nós temos aí uma questão do Instituto Avança São Paulo, do ano passado. Considera um elemento químico genericamente nomeado de X. Sua massa é igual a 56. E o número de nêutrons é igual a 30. O número de elétrons desse elemento em estado X2+ será. Então, lembrando, o que é o número de elétrons? É exatamente o número de prótons, se o átomo tiver nêutron, tá? A massa está dizendo que é 56 e o número de nêutron é 30. Para a gente saber o número de prótons, a gente vai ter que fazer o quê? Usar a fórmula A. A gente vai ter que usar a fórmula A é igual Z mais N. Eu quero saber o Z. Então, o N vai passar subtraindo a massa, tá? Então, vai ficar 56 menos 30. Vai dar um valor de quê? 26. Não é isso? 26. Só que o elemento químico está no estado X2+. Ou seja, ele tem 2 cargas positivas a mais. Então, se ele tinha 26 elétrons, ele perdeu 2 para ficar com 2 positivas. Então, 26 menos 2, resposta 24. Galerinha, então é isso. Espero que foram bastante questões. Eu acho que deu de frisar bem o que nós vimos nas últimas aulas. Aguardo vocês nas próximas aulas. E é isso, sucesso!